Então eu trouxe aqui, eu quero falar a respeito da aceleração gravitacional. A gente falou de força gravitacional e pela segunda lei nós temos que força é massa vezes aceleração, né? Se eu falar da força peso, então eu tenho que é massa vezes aceleração da gravidade, beleza? E aí eu posso cortar a massa de um lado com a massa do outro e eu tenho a expressão aí que a gravidade, né, a aceleração gravitacional é dada em função da constante gravitacional vezes a massa dividido pela distância ao quadrado. Então veja que a aceleração gravitacional depende única e exclusivamente de um corpo, tudo bem? Quando a gente fala assim, aquele corpo tem qual atração gravitacional? Qual é a aceleração gravitacional daquele corpo? Então a gente pode utilizar aqui do método para poder calcular. E é claro que ela vai ser variável, tudo bem? Então a gravidade ela varia. Se eu vario as minhas massas, eu vario também minha gravidade. Então tem uma tabela aqui, né, de alguns planetas cuja aceleração da gravidade, ó, veja que é diferente. A Terra com 9,8, Mercúrio, que é menor, né, 3,6. Nós temos Júpiter, tem a gravidade de 25,9. Olha que absurdo, né? Então, se você viajar para Júpiter, eu tenho certeza que você vai ter um problema aí para ficar em pé. Né? Até mesmo porque é gasoso, tal, mas enfim, se fosse, né, rochoso, né, e a gente pudesse ficar em pé, veja que a gravidade lá é extremamente massiva. E não só com isso, tá, pessoal? A gravidade ela também varia com a distância. Como assim com a distância? Com a distância da superfície, com o raio, né? Então, à medida que eu vou aumentando a minha altitude, a minha gravidade vai diminuindo, a aceleração gravitacional vai diminuindo com o inverso aí da distância, tudo bem? O inverso do quadrado da distância. Então, a gravidade nunca vai ser a mesma em qualquer ponto da Terra, porque nós temos aqui a rocha, né, varia, né? Então, a altitude, né? Então, variando a altitude, né, nos pontos terrestres, aí a gente também vai ter uma variação gravitacional. Então, o que acontece nos grandes laboratórios, quando a gente vai fazer lá, por exemplo, na UNB, que nós temos um laboratório que dependemos ali exclusivamente da gravidade. Né? A gente precisa da gravidade ali com algumas casas decimais, mais ou menos com umas 10 casas decimais. Nós temos que medir exatamente naquele ponto. Então, é feito, eu sei que lá na UNB, se vocês tiverem a oportunidade de ir no laboratório, até pretendo que seja comigo, tá? Vocês vão ver que nos laboratórios que precisam ali de extrema precisão, existe uma placa de bronze no chão, tá? Então eles fazem uma medição ali do campo gravitacional naquele lugar exatamente e prega mesmo uma placa de bronze ali no chão ali indicando ali qual que é a gravidade naquele ponto, tá? E aí tem até uma ordem de mais ou menos umas 8 ou 10 casas decimais, né, para você ter essa precisão nos seus cálculos aí para poder fazer a aferição dos seus experimentos. Tudo bem? Então, não só no nosso laboratório de física, eu também já vi essa placa no laboratório de engenharia mecânica, né, onde eles fazem ali tensão, né, calcula a tensão de máquinas, né, enfim, alguns instrumentos ali que realmente precisam dessa, né, precisão. Então, eles fazem essa placa ali de bronze e chumbo lá no chão. Beleza? Bom, tem mais um desenhozinho. Cadê o desenhozinho? Tá aqui, né? Então, varia com a altura, né? Então, quando você for considerar a altura, considera sempre do centro, tá? Então, pode ser o R, né? O raio, ou pode ser dado pelo raio mais a altura, tudo bem? Então, quando você for fazer esse cálculo aqui do D, né? O D, a distância, seria sempre do centro, que pode ser dado pelo raio, né? Até a superfície, ou do raio mais a altura, né? Quando você vai além da superfície, como é o caso aqui dos astronautas, né? Então, a gente tem que considerar do ponto central até lá em cima, que é o raio, mais a altitude aí do camarada que está ali. Tudo bem? Bom, vamos para frente. A aceleração gravitacional também varia com a latitude do planeta, né? A gente viu aí que quando ela está exatamente na linha do Equador, a força-peso aponta exatamente em linha reta, né? Mas nós temos aí a força centrípeta, que também faz uma bagunça vetorial aqui. Beleza? E aí nós temos que a análise dessa distância ela vai ser dada pelo raio vezes o cosseno do ângulo x. Bom, isso aqui não é tão importante para a gente, tá? Vocês não precisam decorar ou saber, né, calcular aí a gravidade em função da sua latitude. Mas vocês têm que saber que varia. À medida que você vai subindo lá no globo terrestre, né, você está diminuindo a sua força centrípeta, né, a sua aceleração centrípeta. Então, diminuindo aqui nessa força centrípeta, logicamente que vai variar também a ação
da gravidade, tudo bem? Então, tá aqui, ó, quanto mais você varia nessa latitude, mais você varia também a sua força gravitacional, beleza? Então, basta saber isso daqui e tá tudo bem. Como que a gente vai falar agora de corpos em órbitas? Como que se dá aí o movimento dos corpos em órbita? Bom, nós temos uma distância, né? Que a gente vai chamar essa distância igual ao raio, e nós queremos que um satélite fique orbitando aí com uma certa velocidade, né? Obviamente que ele tem uma força centrípeta que vai ser igual a essa força gravitacional. Então, quem é responsável por fazer o satélite fazer esse movimento circular? O responsável é a força gravitacional, que é a minha força centrípeta. Então, vamos partir daqui. Eu posso escrever aqui minha força centrípeta como mv² sobre r, né? E a força gravitacional, como a gente já viu, G, né? O produto das massas, m vezes m, sobre r ao quadrado. Então, olha que interessante, eu posso cortar aqui a massa com a massa, posso cortar aqui o raio, né? com ao quadrado, né? Desse raio aqui, porque está dos dois lados, e esse expoente passa para o lado tirando raiz quadrada. Então, tenho que a minha velocidade de órbita, né, para fazer esse movimento ser exatamente circular, é dado aí por essa função entre o coeficiente de gravitação universal vezes a massa do planeta divididos pelo raio, né, pela altitude que está. Só para você saber que aqui na Terra é mais ou menos 7 vezes o raio da Terra. Tá? Essa distância daqui é de 7 vezes o raio da Terra. Tudo bem? Só para você ter uma ideia, né? Olha, está aqui, daqui até aqui, né? E daqui até aqui 7 vezes o raio da Terra. Só para você ter uma ideia e uma noção. Beleza? Bom, eita, sumiu tudo. Velocidade de escape. Vamos lá, como seria a velocidade de escape? A velocidade de escape é aquela velocidade que você tem para poder sair do planeta, né? Não apenas ficar circulando, mas para que você possa escapar do planeta. E ela é dada por essa função aqui, né? Bem parecida com a velocidade de órbita, só que sendo multiplicado por 2 lá dentro da raiz. Beleza? É a única diferença entre as duas. Quer ver? Vou até voltar, ó. Opa. Eita, voltei demais. Tá aqui, ó. Veja que a fórmula da órbita não tem 2, né? Quando você tem a velocidade para apenas fazer um movimento circular orbital, e digamos que você querer escapar da órbita. Escapar para nunca mais voltar para a Terra, né? Então, para escapar, basta você multiplicar ali por 2 ali dentro do parênteses. Bom, eu não quero que vocês descubram como chegar nessa fórmula, embora o livro de vocês explica, tá? Acho que está na página 245, se eu não me engano, está falando aí como que a gente chega nessa conta, nessa velocidade de escape. É para um cálculo através da energia potencial gravitacional, que também não é muito complicado. Mas eu prefiro que vocês decorem isso daqui mesmo, porque a gente não precisa fazer essa análise por enquanto, essa análise dimensional. Tudo bem? Aqui essa velocidade de escape, coloquei de alguns outros planetas, né, do Mercúrio, por exemplo, de Vênus, da Terra, está aqui, 11,2. Essa é a velocidade de escape da Terra. E aí o que acontece? Nós temos a velocidade orbital, que é ali de 8 km por segundo, e a velocidade de escape, que é 11,2 km por segundo. Então, se você lançar um projétil, né, que tiver uma velocidade menor do que 8 km por segundo, isso na superfície da Terra, tudo bem? Sem nenhuma altitude. Na superfície da Terra, você tem um canhão lá que dispara a 8 km por segundo, desprezando aí a força de resistência do ar. Então, ele vai conseguir, né, se for menor do que 8 km por segundo, ele cai na Terra. Se for igual a 8 km por segundo, ele vai orbitar, fazer exatamente uma órbita circular. E se for maior do que 11,2 segundos, ele vai escapar da Terra. Então, ele vai subir e não vai voltar mais. Então, vale a máxima aí para vocês, que é tudo que sobe, desce? Não. Nem tudo que sobe desce. Tá? Nós temos exemplos de várias sondas, né, que a gente mandou para o espaço e não vai voltar nunca mais. Tudo bem? Uma delas é a sonda Voyager, né, que foi lançada aí na década de 60, 70 e que está indo indefinidamente. Né? Então, ela tem uma velocidade maior do que 11,2 km por segundo e ela não vai voltar mais. Então, a verdade é que nem tudo que sobe desce. Nem tudo que sobe desce. Bom, vamos para frente. Lei da imponderabilidade. Eu já tratei isso aqui com vocês, né? E a imponderabilidade, né? Ela é aparentemente, né? Ela é usada aí, né? É essa sensação de ausência de peso. Tá? Nós temos aí um veículo, né? Que é um avião. Já mostrei inclusive um vídeo para vocês em que esse avião ele sobe, né? E na medida que ele está caindo,
né, ele iguala aí a sua aceleração de queda, né, com a aceleração gravitacional. Então, os passageiros têm essa sensação de que estão levitando. E não só dentro do avião, mas também dentro lá do satélite que está em órbita, né? Por exemplo, da Estação Internacional Espacial, que fica em órbita, os passageiros têm essa sensação de estar levitando. Não significa que eles não estão num campo gravitacional, ou seja, não estão numa ausência de peso. Acontece unicamente que o peso deles, né, é a força centrípeta. Então, é a força responsável por eles fazerem uma volta completa, né, sem cair na Terra. Então, eles têm peso, tá? Não é ausência de peso, mas sim uma sensação de ausência de peso. Eles têm um peso, mas esse peso é a força centrípeta. Tudo bem? O peso vai ser essa força centrípeta. Então, o fato de que os corpos flutuarem, né, não significa que a força gravitacional seja nula de modo algum. O que acontece é que a força gravitacional está fazendo aí a função de força centrípeta do movimento curvilíneo de todos os corpos, inclusive do satélite, né, e todos os corpos incluídos lá dentro do satélite. Né. Os relatos dos astronautas sobre imponderabilidade estão longe de tratar de uma sensação prazerosa. Então, você acha que é divertido ficar levitando? Não é, não. Essa sensação é a sensação de estar caindo ininterruptamente. Inclusive, vários relatos de astronautas de que eles ficam extremamente enjoados, tá? Nos primeiros dias. Isso, inclusive, atrapalha eles a fazerem os trabalhos deles lá na Estação Internacional. Então, eles ficam mesmo enjoados, né? O que a gente pode fazer é apenas se acostumar com isso, né? Treinar, literalmente treinar essa sensação de queda. Bom, coloquei para vocês, então, o nosso resumão aí da nossa aula de gravitação universal. Pode dar aí um print screen da tela, né? As leis de Kepler, né? Nós temos as 3 leis, a lei das órbitas, que fala que todos os movimentos são elípticos, lei das áreas, que fala que percorre áreas iguais em tempos iguais, né, a lei dos períodos, que compara aí os planetas, né, mais de um planeta do nosso sistema solar, em que nós temos o período ao quadrado sobre o raio ao cubo de um planeta, é uma constante para todos os outros planetas. Né? E hoje nós vimos a lei da gravitação universal, né, que é a força gravitacional é regida pelo G, que é o coeficiente de gravitação universal, pelo produto das massas dividido pelo quadrado da distância. Tudo bem? A gravidade, né? A gente só cortou a massa menor de um deles, né? Então, a gravidade, todo corpo tem a sua gravidade específica. E vimos aí que a velocidade de órbita é dada aí pela raiz, né, do produto da constante gravitacional vezes a massa sobre o raio. E a velocidade de escape, basta a gente colocar um 2 lá dentro lá da raiz, né? Então, nós temos aí a velocidade de escape. Tudo bem? Beleza. Senhoras e senhores, vou ficando por aqui. Espero que tenham gostado da aula de hoje. Foi bem lúcida para mim. E se vocês quiserem, a gente se encontra aí no plantão para discutir mais a respeito desses bafafás aí que tem na nossa história. A respeito do Newton, Hooke, né? Esses caras tinham um atrito. Inclusive, já expliquei para vocês, o Hooke não tem nenhuma imagem, né, do Hooke, do rosto de Hooke. Dizem aí as más línguas que Newton, quando ele virou o presidente aí o curador da Academia de Ciências, né, da Royal Society, ele se vingou de Hooke, né, queimando os quadros de Hooke que estavam lá. Bom, vai saber, né? Na história tem muito disso. Mas tudo bem. Senhoras e senhores, muito obrigado. Façam a lista de exercícios. São 6 exercíciozinhos do seu livro. Tá bem tranquilo, bem facinho de fazer. E a gente corrige aí na nossa live. Beleza? Senhoras e senhores, muito obrigado. Valeu!